Primeiramente, boa tarde, né? Paz. Esse é o primeiro momento, primeira vez que a gente vai fazer análise com vídeo, né? Experimentar e ver como fica, né? Eu acho que vocês devem estar ouvindo alguns barulhos aí, mas está tendo uma construção aqui perto de casa. E aí todo o som de lá tá vazando aqui, né? Mas enfim, vamos ver como fica esse negócio aqui, né? Então é isso. O que acontece? Como é em vídeo, a gente vai ter que destacar os pontos mais importantes, porque se a gente for falar detalhe a detalhe, como a gente estava fazendo no grupo, quem não está no grupo vai ter o link aqui na descrição e quiser entrar no grupo do WhatsApp para a gente poder ir discutindo as questões teológicas lá dentro, a gente vai fazendo dessa forma. Mas quem já está no grupo já sabe o que é que está acontecendo, né? Então no grupo do WhatsApp o que a gente fazia? Disponibilizava um trecho da Bíblia e aí a discussão vinha em áudio logo após o trecho da Bíblia. Nesse momento a gente vai fazer com as ferramentas necessárias para a gente poder fazer as reflexões, mas vai ter que ser um pouquinho mais enxuto para a gente conseguir fazer com que tudo isso caiba dentro do vídeo que a gente está disponibilizando, tá bom? Se houver a necessidade, quando há necessidade, a gente tem alguns aparatos externos para a gente poder incrementar essas questões. Uma outra coisa é que, como a gente está fazendo em vídeo, você vai precisar ter aí na sua casa uma Bíblia na mão para a gente poder conseguir caminhar junto nessas reflexões, tá? Aqui na minha mão eu tenho 3 Bíblias de auxílio, tá bom? Eu tenho uma João Ferreira de Almeida que está aqui usando como apoio, porque ainda não tenho suporte para poder fazer essas gravações, tá? Tô usando aqui 2 Bíblias, uma Bíblia da Paulinas, tá bom? Inclusive eu uso os comentários dela, que é muito interessante. Nessa Bíblia, um dos meus professores da faculdade de teologia, ele faz a tradução da carta de Tiago, do livro de Tiago, dessa Bíblia, tá bom? E estou usando também como base a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Então tá aqui, ficar melhor para vocês verem, Bíblia de Jerusalém. Então estou usando essas Bíblias aqui. Isso não quer dizer que eu saiba de tudo, né? Muito pelo contrário, tem muita coisa que eu preciso ainda saber, e você que está aí me ouvindo, ore por nós para que Deus para que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento da palavra e do saber do conhecimento de Deus, tá bom? Mas vamos lá para as nossas análises. O que acontece? A gente já começou no grupo do WhatsApp fazer a análise do Evangelho de Mateus, fizemos a análise total do Evangelho de Mateus, um comentário bíblico geral e depois o comentário específico, versículo a versículo, e todos os dias a gente tem um capítulo para você poder acompanhar. Detalhe, como é uma vez por dia, o mais importante é a gente conseguir fazer a leitura geral do texto da Bíblia e tudo mais. Alguns acréscimos a gente vai passando, então espero que esses acréscimos sejam amplamente úteis para você poder aumentar o seu conhecimento bíblico e mais, que você seja útil no serviço dentro da sua igreja, dentro da sua comunidade. Tá bom? Nos próximos vídeos não vão ter esses 3 minutos aqui de um monte de balela para a gente poder focar cada vez mais dentro do conhecimento teológico e dos escritos da Bíblia, tá bom? Eu ainda sou estudante de teologia, então tem muita coisa ainda para eu aprender, mas o que eu puder a gente vai disponibilizar aqui para você, tá bom? Conheça a palavra de Deus e medite nela. Vai ser muito bom para você e tenho certeza que tem sido muito bom para mim também. Vamos lá? Então tá, nessa análise que a gente vai fazer, nesse comentário bíblico que a gente vai fazer, a gente está pegando o Evangelho de João no capítulo 2. Então no capítulo 2, abra sua Bíblia aí para a gente poder caminhar junto e fazendo essas análises, tá bom? Existem 3 momentos nesse capítulo 2 do Evangelho de João, e são 3 momentos com alguns elementos bem interessantes. Que legal, porque o capítulo 1, ele tem 51 versículos, ele é bem denso, ele tem uma carga teológica muito interessante, tá? É muito legal, mas é muito grande também. Mas nesse aqui, a gente vai fazer a análise com ele, e ele é um pouco mais curto. Ele tem 21 versículos, né? 25 versículos, é um pouco mais curto e ele é bem mais direto, então é mais tranquilo. Acredito que no capítulo 3 vai ser um pouco denso de novo, né? Mas vamos lá, pra gente poder passar por todas as questões aqui dentro, tá bom? Vamos lá, capítulo 2 é um dos capítulos mais falados dentro da Bíblia, tá?
dos capítulos mais falados dentro das igrejas. Então todas as igrejas que a gente passa, com certeza já teve alguém que pregou o capítulo 2 de João. E dizem que foi o primeiro milagre de Jesus. Claro, foi o primeiro milagre de Jesus discorrido e falado por João, tá? Tem todo um significado teológico dentro desse primeiro milagre, tá bom? E a gente vai conseguir falar um pouco brevemente em relação a esses detalhes teológicos que estão ali dentro, tá bom? Hoje, na leitura que eu estava fazendo, a primeira coisa que nos apresenta, tá bom? É que é um casamento, né? Então, no Evangelho de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12, é toda a descrição de um casamento. E mais, o milagre de Jesus sendo feito dentro de um casamento. Dentro desse texto é falado que é o primeiro milagre de Jesus, e esse primeiro milagre de Jesus foi realizado dentro de um casamento. E aí a gente se pergunta, mas por que Jesus vai fazer o primeiro milagre dentro de um casamento? Tem alguns fatores teológicos ali muito interessantes. Primeiro fator teológico muito interessante: o primeiro problema da humanidade aconteceu dentro do casamento. Então, dentro de problemas no jardim que Adão e Eva passaram dentro daquela narrativa lá no capítulo 3, se eu não estou enganado, de Gênesis, nesse detalhe ali naquele momento que é apresentado esse problema, tá? Então, o primeiro problema da humanidade foi dentro do casamento, e nada melhor do que a primeira ação de Cristo ser feita dentro de um casamento. Então, dentro dessa relação conjugal, nessa relação onde existe essa unidade entre o homem e a mulher, e que no meio deles deve haver o Espírito Santo, ali é onde Deus vem, Jesus Cristo vem e faz o primeiro milagre. Claro que no Evangelho de João, deixando bem claro nisso, tá bom? Uma outra questão dentro desse primeiro milagre é o que? O primeiro milagre, dentro de um casamento, ele começa a dar voz também para o nosso relacionamento dentro da igreja, que nós somos o corpo de Cristo, e mais, existe a questão do relacionamento entre Jesus Cristo e a igreja, que é falado de Jesus Cristo sendo o noivo e a igreja sendo a noiva do Cordeiro. Então, ali dentro, nesse relacionamento entre nós, enquanto igreja, com Jesus Cristo, é ali onde acontecem os primeiros milagres de Jesus Cristo. Então, esse detalhe é um detalhe muito importante. Inclusive, anota aí na sua Bíblia, pregue no domingo e fala sobre isso, né? A possibilidade de Deus fazer grandes milagres dentro de um relacionamento conjugal, e principalmente, Deus ele faz o milagre na terra através desse relacionamento dele, de Jesus Cristo, com a igreja, sendo ela a sua esposa. Então, dentro desse momento acontece o primeiro milagre. Um outro detalhe que é nos apresentado dentro desse capítulo 2 do Evangelho de João é uma outra questão: o milagre de ser o vinho. Por que o milagre é feito de a transformação da água para o vinho? Primeiro, a água ela tem uma natureza natural, né? Que legal. Então, ela tem uma natureza comum, né? Material, especificamente material. Mas quando Jesus Cristo vem e faz a ação nela, ela faz uma transformação completa, né? Então essa transformação completa a gente pode usar esse detalhe para a vida do sujeito quando ele tem um relacionamento com Cristo, quando ele começa a fazer parte da igreja de Cristo, quando ele começa a fazer parte do corpo de Cristo, tem essa transformação total na vida dele. Então aquele sujeito que era um ser naturalmente, simplesmente natural, com a ação do Espírito Santo na vida dele, ele se torna vinho através de uma ação miraculosa. Um outro detalhe é o que? A água ela tem essa questão da purificação. Mas tem um outro detalhe ali também, né? Quando ela transforma em vinho, o vinho ele tem um significado de alegria dentro do Velho Testamento. Inclusive, em algumas festas no Velho Testamento, esse símbolo do vinho ele era muito importante. Principalmente a festa de Sucote, ou a festa das tendas, tinha essa questão do vinho. Isso não quer dizer que esses vinhos tinham álcool. Isso também não quer dizer que não tinham álcool. Mas isso é uma outra questão para um outro momento. Mas o vinho ele tem esse significado da alegria. Então, quando Jesus Cristo entra na festa e ele faz o seu milagre, a primeira coisa que ele faz é poder levar a alegria para o relacionamento. Enquanto no primeiro casamento, na primeira relação conjugal entre homem e mulher, o relacionamento deles fez com que houvesse morte, e a morte tristeza, na ação do Espírito Santo e Jesus Cristo, essa ação ali dentro faz com que haja alegria, e alegria, consequentemente, vida. Tá bom? Então é esse o panorama geral que esse texto está nos trazendo.
Um outro detalhe que é muito interessante aqui dentro, que aí é um recorte bem teológico, inclusive anota aí, de repente você pode até usar na ministração de domingo na tua igreja. O que acontece? Aqui no versículo 5, olha só o que está escrito no versículo 5. Disse sua mãe aos servidores, ou seja, Maria, na hora que está ali naquela questão, questionou Jesus Cristo, e aí Jesus Cristo vem e fala para ela deixar ele, que ainda não era o momento de ele agir. Mas aí ela vem e fala para os servidores, acompanha ele e fazei tudo o que ele vos disser. O que é interessante é que nesse versículo aqui, ele tem uma voz claramente que está lá no Velho Testamento. E a palavra que é usada é do mesmo jeito que está lá no Velho Testamento. Vamos dar uma olhada? Então lá no capítulo 41, versículo 55 de Gênesis, capítulo 41, versículo 55 de Gênesis, olha só o que está falando. Depois toda a terra do Egito sofreu fome, e o povo, com grandes gritos, pediu pão ao faraó. Mas o faraó disse a todos os egípcios, ide a José e fazei o que ele vos disser. Então, no Velho Testamento, a gente vê o faraó falando para toda aquela nação que estava passando fome, para ir até José e falar para José que José ia resolver a situação dele, mas para fazer tudo o que José mandasse fazer, né? Quando a gente olha para essa figura, para o ato de Jesus, né, Maria está falando para aquelas pessoas irem até Jesus, que Jesus ia e fazer tudo que Jesus mandasse. Detalhe, no Velho Testamento eles estavam passando fome, junto com o faraó ali no Egito. Eles estavam passando fome, estavam passando necessidade. E detalhe, a fome e a necessidade trazia tristeza, tá bom? E aí quando a gente vê no caso aqui de Jesus na festa, a festa estava faltando o vinho. E uma festa que estava sem vinho, além de não ter o símbolo da alegria, ela estava todo mundo triste ali, né? Então nessas duas situações a gente vê a ação de um sujeito que estava em conexão, extrema conexão com Deus, levando alegria para as pessoas, levando alegria para as pessoas e ainda suprindo as necessidades das pessoas. E aí nesse caso aqui Jesus Cristo ele tá, a situação, o ato que ele faz ali parafraseia, ou seja, ela apresenta uma voz que já estava lá no Velho Testamento na figura de José, tá? Aquele jovem que foi escolhido por Deus para poder governar aquela humanidade que estava passando por necessidades alimentícias e financeiras. No caso aqui Jesus, né, o servo, o ungido, o entregue, né, o Filho de Deus que foi entregue por nós para que suprisse todas as nossas necessidades. Então nesse detalhe aqui é um dado muito interessante. Um outro ponto que eu acho muito interessante nesse texto é a questão das talhas e das metretas. Quando a gente começa a ver as talhas e as metretas, o que acontece? São pegas 6 talhas, cada talha elas comportavam 2 ou 3 metretas, e na contagem total disso daria um número de 360 litros. Ou seja, cada metreta cabia 30 litros, tá? Vezes 2, porque era o que comportava 2 ou 3 metretas, né? Então, uma talha, ela tinha 60 litros, tá? 6 talhas, ela era 60 vezes 6, que daria 360 litros. Quando a gente começa a olhar na Bíblia, a gente vê um outro dado que apresenta uma numerologia muito parecida com essa. A numerologia que é apresentada é quando Pedro vai questionar Jesus sobre a quantidade que deveria perdoar os pecados, e aí Jesus Cristo fala para ele 70 vezes 7. Detalhe, 70 vezes 7 é o extremo da perfeição. 60 vezes 6? 6 é o número do homem, é o número da imperfeição, tá? Então o número de homem é o 6. Então 60 vezes 6 é o extremo da deficiência e da necessidade humana. O número vai dar 360. Mas o que está sendo apresentado aqui é claramente que, né, a todo momento, por mais que a gente queira e busque, né, a gente sempre vai ser simplesmente humanos. As nossas ações sempre vão ser diminutas, vão ser pequenas em relação ao que Cristo pode fazer. Mas a partir do momento que Jesus Cristo entra na nossa vida, né, dentro dessa extrema humanidade nossa, essa extrema deficiência nossa, ele age em nós, traz-nos alegria, transforma a nossa vida e faz com que nós consigamos, através da presença do Espírito Santo,
chegar na perfeição. É basicamente isso que o texto está falando. Então, nesse capítulo 2, nesses primeiros textos aqui, ele vem apresentar isso. E detalhe, para a gente finalizar só essa perícope, o que acontece no final? Eles constatam que o melhor vinho estava sendo entregue no final da festa. Abrindo parênteses aqui. Você aí na sua casa com certeza deve estar passando por dificuldades muito grandes. Da mesma forma que eu estou passando. Mas por mais que a gente tente, que a gente busque, nós somos simplesmente humanos. Mas como nós nos entregamos a Deus e fazemos tudo o que Ele nos manda e nos pede para fazer, a gente consegue alcançar a perfeição dEle, a alegria dEle e a ação dEle na nossa vida, fazendo com que a gente seja transformado segundo a sua vontade em nós. E detalhe, com certeza os planos que você busca na sua vida não são nem um cisco do que os planos que Deus tem para fazer na sua vida. Avançando mais um pouco, quando a gente vai para o versículo 13, é o momento da Páscoa. Então estava chegando a Páscoa e aí Jesus Cristo entra no templo e vai fazer a purificação. O que é interessante é que no Evangelho de Mateus, a purificação ela vai acontecer no final, depois da coroação de Cristo. Aqui, no Evangelho de João, ela acontece no começo, tá? Uma das coisas mais interessantes que é apresentada aqui do versículo 13 ao versículo 22 do Evangelho de João é que depois que os fariseus, depois que Jesus Cristo faz a purificação do templo, tem dois dados interessantes. Primeiro, que ele é questionado e, na boa, os fariseus eram os grandes sabedores teológicos daquele momento e, por fim, o tempo todo estavam questionando Jesus e pedindo sinais. A gente pede sinais demais para Jesus e para Deus. Na verdade, a gente deveria abrir os nossos olhos e conseguir ver os sinais de Deus na nossa vida e nas nossas ações. Mas não, a gente não consegue ver porque estamos cegos e não consegue ver a ação de Deus realizando e o que Deus está realizando na nossa vida. Então, basicamente, é isso que está sendo apresentado. Uma outra coisa é a questão do templo, né? Então, Jesus Cristo vem e faz toda aquela purificação do templo, tirando aquelas pessoas que estavam só se aproveitando do templo, tirando todas as suas benevolências ali de dentro e fazendo uma satisfação pessoal das ações que estavam acontecendo ali no templo. E com isso, a gente aprende o quê? Detalhe, toda a nossa ação religiosa tem que ser em benefício do outro, em bênção para o outro. Nunca deve ser por uma satisfação pessoal simplesmente nossa. Então você, nessa tarde, ou nessa noite, ou nessa manhã, ou até nessa madrugada, porque geralmente as minhas melhores ações, que é estudar e me aplicar, eu faço pela madrugada. Mas nesse momento, entenda uma coisa, você é plano de Deus para poder abençoar outras pessoas. Então seja a ação de Deus na vida das pessoas e traga bênção, traga alegria para as pessoas. Não faça uma ação religiosa simplesmente para encher o teu bolso, mas faça ação religiosa para transformar a vida do outro. Né? Nós fazemos unidade com Deus e da mesma forma que Jesus Cristo se entregou por nós para a bênção das nossas vidas, seja a bênção de Deus, de Jesus Cristo, na vida de outras pessoas. Então esses dados são os dados muito interessantes, eu não vou me aprofundar em relação a algumas coisas aqui, tá? Uma outra coisa que é interessante aqui do versículo 13 ao 22 de João é o que? A primeira festa apresentada é a festa da Páscoa. Existem outras festas que o Evangelho de João vai apresentando. Tá? À medida que a gente for indo, a gente vai falando da Páscoa, né? Das outras festas. Mas a Páscoa, né? O Evangelho de João começa com a Páscoa. E a ação de Deus aqui na terra, no povo de Israel, também começa com a Páscoa. A saída do povo de Israel do Egito rumo à terra prometida começa com a Páscoa. No Evangelho de João, esse evangelho que apresenta a divindade de Jesus aqui na terra, Jesus Cristo como Filho de Deus aqui na terra, ele já começa com a Páscoa, ou seja, essa saída para a terra prometida, para o caminho de Deus. E Jesus Cristo é o caminho, então ele começa toda a ação ministerial dele nesse momento de Páscoa, é uma coisa belíssima. Quando a gente vai no versículo 23 ao versículo 25, aí já é a festa da Páscoa. Então antes estava no preparativo da Páscoa e agora estava na situação da Páscoa. E na situação da Páscoa, ele percebe que as pessoas não acreditavam nele, que as pessoas não tinham um bom coração em relação a ele e tudo mais. E aí, o que é apresentado de Jesus é que ele conhecia tudo o que estava acontecendo e tudo que as pessoas pensavam sobre ele. Detalhe, abrindo parênteses aqui, já para a gente terminar a nossa discussão de hoje, Jesus Cristo sabe tudo o que está acontecendo dentro de nós, dentro dos nossos corações e dentro das nossas vidas. Ninguém
consegue se esconder dos olhos de Jesus e dos olhos de Deus. Então, nessa tarde, entenda uma coisa para a tua vida. Jesus Cristo pode transformar a sua vida, levar alegria para você e para a tua vida. Segundo, Ele vai fazer uma transformação da sua vida e tirar tudo de podre e ruim que tiver aí dentro. E vai fazer você ser uma pessoa cada vez melhor. E terceiro, Ele está te vendo aonde você estiver. Então, Jesus Cristo, nesse momento, está te vendo e com certeza Ele tem ação divina para a tua vida. E assim, né, totalizando aí 20 minutos, espero que os próximos sejam menores, mas espero ter sido bênção na tua vida e que Jesus Cristo continue te abençoando e agindo na tua vida. E mais, que Jesus Cristo e que esse momento possa ser um momento de saberes, de conhecimento, para crescimento cada vez mais das nossas ações nas obras de Deus. E assim, né, eu digo graça e paz, acreditando na ação de Deus na sua vida. Esteja conosco e vamos crescer junto.